Amém, amém e amém. Gente, seja bem-vindo, você que chegou agora. Vamos começar a nossa reflexão, que está lá no livro de Mateus. A gente vai refletir no livro de Mateus, capítulo 13, Mateus 13, a partir do versículo 2, a partir do versículo 3, tá? Do versículo 3 ao 9. Versículo 3 ao 9, Deus quer trazer uma mensagem para o nosso coração sobre que tipo de ouvintes estamos sendo a partir da mensagem do Evangelho. Como é que se encontra o nosso coração para receber ou não a palavra do Evangelho. Essa parábola é uma parábola bem conhecida e você provavelmente já conhece, é a parábola do semeador. É algo bem específico, é bem conhecido, mas tem alguns pontos interessantes que Deus ministrou no meu coração enquanto eu fazia o devocional e eu quero compartilhar com você nessa manhã. Mateus 13, a partir do versículo 3 até o versículo 9, diz assim a palavra do Senhor, lá em Mateus 13. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Presta atenção, tá? Mateus capítulo 13, a partir do versículo 3, tá, Glória? Então, existe um primeiro tipo de solo que é chamado de beira do caminho. A primeira semente, ela cai na beira do caminho. E as aves vieram e as comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso. Esse é o segundo tipo de solo ou de coração, tá? Então, primeiro, beira do caminho. O segundo solo que a semente cai é o terreno pedregoso, certo? Onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol e as plantas se queimaram, secaram porque não tinha raiz. E aí ele vai falar do terceiro tipo de solo, tá bom? E outra parte caiu entre espinhos. Então a gente já tem três tipos de solo. Beira do caminho, tem o solo terreno pedregoso e a gente tem o entre espinhos, tá? Que cresceram e sufocaram as plantas. E aí vem o quarto solo. E outras caíram também em boa terra e deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Preste atenção, Jesus ele fala aqui nessa parábola que existem 4 tipos de solo. Ou seja, existem 4 tipos de coração para receber a mensagem. Existe um coração que ele chama de beira do caminho. Existe um coração que ele chama de terreno pedregoso. Existe um coração que ele chama entre espinhos. E existe um coração que ele chama de boa terra. E aí eu pergunto a você, e você vai aprender nessa manhã, que tipo de coração você tem? Ou que tipo de coração você está tendo durante esse momento da sua vida? Porque às vezes a fase que a gente está enfrentando, ela molda e transforma que tipo de terreno a gente vai receber essa mensagem. Porque muitas vezes a gente está passando um período de dificuldade, de provação, e o nosso coração começa a ser moldado a partir das circunstâncias, e não pode ser assim. Eu e você, nós não podemos ser conduzidos por emoção e nem por circunstâncias. Você não pode conduzir sua vida a partir daquilo que você está sentindo. E esse é o grande problema de muita gente. Tem muita gente que vive a partir das emoções. E não é assim. A Bíblia nos chama a ser diferentes do que o mundo espera. A Bíblia nos chama para ter um coração renovado e transformado. Tem muita gente que, em nome de ser feliz, tem feito tanta coisa que é contrária à Bíblia. Mas preste atenção, logo 2 coisas para a gente começar sobre essa reflexão. Essa parábola, ela nos mostra que nem todo mundo vai aceitar a mensagem do Evangelho. Essa parábola está falando que apenas 25%, se são 4 terrenos, 25% cada, apenas 25% das pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho é que vão frutificar, é que vão se firmar. Veja que coisa interessante. Talvez você tenha se frustrado com algumas pessoas, porque você tem levado ela para
ser evangelizada, tem convidado ela para um culto, para uma célula, você está chamando ela, querendo fazer algo de bom para ela, e ela não tem aceitado. Talvez você convidou algumas pessoas para fazer o Conexão Jovem e eles não querem. Talvez você é uma pessoa que recebeu um convite para participar do Concílio Feminino, que vai ser próxima semana, e você disse não. E você sabe que você poderia ir nesse evento. Você sabe que se você fosse para esse evento, coisas novas iriam acontecer. Mas o seu coração está resistente. E talvez se você convidou essa pessoa e você ficou triste, porque você queria levar ela. Rapaz, eu queria levar fulano para um evento e ela não quer. Mas a palavra de Deus já está nos falando que apenas 25% das pessoas é que vão receber essa palavra. Então você não pode se frustrar quando alguém não quiser aquilo que você está vivendo. Quando alguém rejeitar aquilo que você está vivenciando, porque a parábola de Jesus já falava sobre isso. Tá bom? E outra coisa é que tipo de coração você está tendo sobre a palavra. Interessante notar é que a palavra pregada para esse primeiro tipo de terreno, que é o chamado de terreno pedregoso, é a que a gente chama de beira do caminho, né? Terreno pedregoso, não, perdão. O beira do caminho, que é o primeiro terreno. É um coração duro. E talvez você conhece pessoas assim, ou talvez você é uma pessoa assim. Sabe aquela pessoa que escuta uma palavra, um direcionamento e não está nem aí? A Bíblia fala que os pássaros, ou o inimigo, que é representado como os pássaros aqui nessa parábola, que é Satanás, ele rouba essa mensagem. Então tem aquelas pessoas que a gente leva para a igreja, tem aquelas pessoas que a gente tenta ajudar, tenta falar de Deus, mas elas têm um coração duro. E muitas vezes esse coração duro, e a Bíblia fala também em outras versões, que é um solo pisado. Sabe aquele caminho que a gente chama da via, aquele solo de terra bem duro, que do lado tem mato e no meio é o solo duro, o terreno duro? Aquilo é uma terra que foi muito pisada. Uma terra que foi muito pisada, nada penetra tão fácil. Então, às vezes o nosso coração ele foi tão pisado, às vezes o nosso coração ele foi tão machucado. Talvez você foi machucado pela igreja, talvez você foi machucado por pessoas que você ama, talvez você foi machucado por quem você confiou e quebrou a sua confiança, e porque você foi tão machucado, o seu coração foi endurecendo, o seu coração foi ficando aquele coração duro, o seu coração começa a se assemelhar àquele solo da beira do caminho, aquele solo duro, aquele solo que a mensagem não penetra, aquele solo que a palavra e a semente caem e ele é roubado pelo inimigo. Mas se esse é o seu coração, se esse é o tipo de solo que você está vivenciando hoje na sua vida, você pode transformar esse solo. Você tem que entender que a mensagem de Deus, o Evangelho, Jesus ele tem poder para mudar toda a situação da sua vida, por mais difícil que possa estar sendo, por mais machucado que você foi, por mais enganado e traído e traída que você foi, por mais desesperançado, porque machucaram a sua vida, Deus ele tem algo novo para a sua vida, porque a palavra dele diz que todos aqueles que estão em Cristo são coisas novas. É uma nova criatura, o passado ficou para trás e eis que tudo se fez novo. Deus tem uma coisa nova para você. Mas esse tipo de solo é um solo pisado, é um solo machucado, é um solo difícil de receber a palavra. Mas aí ele também fala sobre um segundo tipo de solo, e a gente já leu aqui, é um solo que é chamado de terreno pedregoso. É interessante que na explicação que Jesus ele fala, ele diz que esse tipo de solo são aquelas pessoas que recebem a palavra com alegria. Sabe aquela pessoa que recebe, vai numa igreja, sai de lá maravilhado, recebe uma palavra, alguém dá um direcionamento de Deus, ele ama aquilo, mas só que ele não se aprofunda naquilo de Deus. Jesus ele fala que esse terreno ele recebe com alegria, mas não tendo raiz. Quando surgem as dificuldades e as tribulações, ele abandona. E assim eu diria que é a maioria das pessoas na igreja. Tem muita gente que ela chega na igreja, ela ama a igreja, ela está caminhando na igreja, mas ela não está criando raízes.
ela não está se aprofundando, ela não tem intimidade com Deus, ela não tem leitura bíblica, ela não tem oração, ela não tem comunhão, ela não tem buscado verdadeiramente a presença de Deus. E aí, quando surge qualquer dificuldade, são as pessoas que vão abandonar primeiro. Quando surge perseguição, quando surge problema, quando surge qualquer empecilho, essas pessoas abandonam. A primeira pessoa é logo Deus. E talvez você é assim. Talvez você é essa pessoa que está alegre, mas você não está criando raízes. Muito cuidado, porque as dificuldades elas vão vir. Elas possam ser que elas não estejam acontecendo ainda, mas é uma certeza que Jesus nos dá, é que Jesus ele fala que no mundo a gente vai ter aflição, mas a gente pode ter a alegria, o bom ânimo, porque ele já venceu por mim ou por você. Então, talvez você é esse tipo de pessoa, então você precisa aprofundar suas raízes, para que quando você passe por tempestades, por dificuldades, você consiga permanecer, para que você não seja destruído. E talvez assim seja a sua vida. Talvez você se afastou no primeiro momento de dificuldade, talvez chegou uma tempestade sobre sua vida e você abandonou, mas Jesus mais uma vez nessa manhã está te chamando para você voltar. Para você voltar para esse lugar de comunhão, para você voltar para esse lugar que você possa firmar as suas raízes nele, você possa se aprofundar e que suas raízes estejam fixas na rocha, no próprio Jesus Cristo. Ele é a rocha, ele é a verdade imutável, ele não muda, não há variação nele, não há sombra de dúvida nem variação, porque ele é quem é, ele é fiel. Ele não vai te abandonar e ele não vai te machucar nem te trair. Então, se você é esse tipo de terreno pedregoso, firme as suas raízes. Firme as suas raízes no Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda a glória. Amém? Terceiro tipo de terreno que a parábola nos fala é o terreno entre espinhos. É o terreno entre espinhos. E tem uma boa parte da igreja que é assim. O terreno entre espinhos são aquelas pessoas que acham que podem viver na igreja e continuar com a sua mesma vida no mundo. A Bíblia fala que essa semente ela caiu num lugar que tinha espinhos. E as pessoas não arrancaram esses espinhos. Esses pequenos espinhos são os nossos pecados. São aquilo que nos atrapalha. Atrapalha a nossa vida. Então, se você não arranca esses espinhos quando essa semente cai lá, a Bíblia fala que tanto a semente vai crescendo, quanto o espinho vai crescendo. Mas vai chegar um momento que esse espinho vai sufocar a sua vida. E a Bíblia fala que esse tipo de terreno são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano da riqueza tornam ela infrutífera. Veja que coisa interessante. Esse tipo de terreno são aquelas pessoas que a sua prioridade não é Deus. A sua prioridade são os seus desejos, as suas convicções, o seu querer. E se você não arranca esses pequenos espinhos, pequenos vícios, não tem como você conviver com Deus e conviver no mundo. A Bíblia fala lá em Tiago, diz assim: não tem como você ser amigo de Deus e amigo do mundo, porque você vai desagradar um, querendo agradar o outro. A Bíblia fala que não tem como servir a dois senhores, porque você vai desagradar um e vai servir a outro. Então não tem como você viver para Deus e viver para o mundo. Você precisa fazer uma escolha. Você precisa ter uma decisão na sua vida e você precisa arrancar esses pequenos espinhos, esses pequenos vícios, pequenos hábitos, pequenos pecados, porque lá na frente, num futuro próximo, são eles que vai te sufocar. Talvez agora eles não estão te atrapalhando em você fazer sua caminhada na igreja, não estão te atrapalhando a você servir ao Senhor, mas saiba que lá para frente, esse pequeno espinho ele vai crescer e ele vai sufocar a sua vida, ele vai sufocar a sua fé. E como o seu foco está na sua prioridade, nas suas decisões, nas suas coisas, você vai abandonar o caminho de Deus. Então cuidado se você é esse tipo de solo, se você é esse tipo de terreno que fica entre espinhos, que você até recebe a palavra, está servindo, está caminhando, mas lá na frente esse espinho pode sufocar
você. Esse espinho pode matar a sua vida. E aí, por fim, tem um último terreno. E esse, Jesus ele chama de a boa terra. A boa terra, e ele fala que esse tipo de solo, esse tipo de terreno, ele vai frutificar a 100, a 60 e a 30. Então, ele fala que a frutificação, ela é de maneira distintas, é diferente. Nem todo mundo vai frutificar da mesma forma, mas não importa para Deus. Ele não quer que você seja uma alta performance, porque Deus ele não está atrás de performance. Ele está atrás do seu coração, tá? Então essa boa terra, esse bom solo que recebe essa semente, ela guarda essa semente, ela aprofunda a raiz, ela arranca espinho, ela tira todas as rochas que está lá no caminho, tira todos os empecilhos para que ela possa crescer, para que ela possa frutificar. E é esse tipo de solo, é esse tipo de terreno, é esse lugar que Jesus está te chamando nessa manhã. Ele está te chamando para um lugar de comunhão, ele está te chamando para um lugar de intimidade, ele está te chamando para um lugar de transformação, ele está te chamando para um lugar que ele vai ser a prioridade da sua vida, porque ele quer ter intimidade com você, ele quer se relacionar, ele quer abençoar a sua vida, mas você não vai ter tudo de Deus enquanto ele não tiver tudo de você. Então coloque Jesus, coloque Deus como prioridade na sua vida. A Bíblia fala que nós devemos entregar os nossos caminhos ao Senhor e Ele endireitará as nossas veredas. Consagre tudo ao Senhor, que Ele vai dar direcionamento, que Ele vai abençoar a sua vida. É isso que eu e você nós precisamos fazer nessa manhã. Começa a permitir que Deus ele guie, caminhe, direcione a sua vida nessa manhã. Saia do centro da sua vida, saia do foco. Entenda que se o seu coração foi pisoteado, foi machucado, foi ferido, Deus ele quer renovar. Deus ele quer renovar o seu coração, ele quer transformar esse terreno duro, esse solo ruim, esse solo duro em uma boa terra. Ele quer arrancar essas pedras que podem estar no seu coração. Essas pedras que são a dureza do seu coração. Essas pedras que estão te impedindo de ter profundidade. Ele quer tirar tudo isso para que quando vem a dificuldade você permaneça. Ele quer que você arranque todos esses espinhos da sua vida. E é você que tem que fazer a sua parte. É você que tem que ir lá e arrancar esses espinhos nessa manhã. Então faça isso para que você se torne uma boa terra, que possa frutificar e gerar grandes frutos para o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, gente, a gente está chegando ao final da nossa live, 7h30. Como eu falei para vocês, se você perdeu, ela vai ficar salva aqui no Instagram, para que você possa enviar para alguém que precisa ouvir essa palavra. E também vai estar lá no nosso canal do YouTube, tá? Eu acho que daqui a 2 dias deve estar entrando no nosso canal do YouTube, Ressurreição Pombos. Então fica ligado para que você possa caminhar também essa mensagem para alguém. Se essa live te abençoou, dá um print aí na tela, compartilha no teu story, marca a nossa igreja, nos marca lá, que a gente vai compartilhar para que mais pessoas vejam que essa mensagem abençoou a sua vida. Essa mensagem está te abençoando para que ela possa abençoar outras pessoas também, tá certo? A gente vai orar para a gente finalizar, para que você possa continuar com a sua rotina diária. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, a palavra que jamais volta vazia. Muito obrigado por cada direcionamento que o Senhor, Pai, nessa manhã nos deu, Pai. Que nós possamos ser sal e luz nessa manhã. Que nós possamos ser essa boa terra, Senhor. Se o nosso coração ainda hoje é outro tipo de solo, se é à beira do caminho, se é um terreno pedregoso, se é um entre espinhos, Pai, que nós possamos fazer a nossa parte para que possa ser transformado, Senhor, conforme a Tua vontade, em uma boa terra, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando e direcionando no nosso dia. É isso que eu te peço e te oro. No nome de Jesus, amém. Amém e amém. Deus abençoe a vocês. Bom dia a todos.